Olá, meu aluno, olá, minha aluna. O tema abordado nesse conjunto de aulas que serão ministradas para vocês é os componentes químicos da célula. Na natureza, são conhecidos perto de mais ou menos 100 elementos químicos diferentes. Destes, 4 se destacam: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por que eles se destacam? Porque eles constituem mais de 96% de toda a matéria viva existente. Em quantidades menores, eu posso citar, por exemplo, o cálcio, o fósforo, o potássio e o enxofre, dentre outros elementos. Esses elementos químicos, eles estão organizados em moléculas. E essas moléculas constituem as substâncias, que podem ser orgânicas ou inorgânicas. A água, os sais minerais, o gás carbônico são exemplos de substâncias inorgânicas. Essas substâncias inorgânicas, elas são um pouco complexas, elas são pobres em energia, mas elas também são encontradas nas células. Já as substâncias orgânicas, elas contêm na sua composição carbono e o hidrogênio. Geralmente, elas são bem mais complexas, elas são ricas em energia, em proteínas, em carboidratos, lipídios e em ácidos nucleicos. E elas também constituem a célula. Especificamente na aula de hoje, nós traremos para vocês o assunto água. Qual é a importância da água para a nossa célula? Bom, falando propriamente da água, pode-se afirmar que a água é a substância mais abundante na formação de uma célula. Na Terra, a vida está totalmente associada à água. As propriedades que a água tem, que tornam ela fundamental para a vida, se relacionam com a sua estrutura molecular. Em uma molécula de água, por exemplo, a distribuição de carga elétrica ela não é regular. Numa das pontas se concentram as cargas positivas e na outra ponta se concentram as cargas negativas. Essas pontas se atraem, permitindo com que elas façam uma ligação de pontes de hidrogênio. Essa ligação vai garantir a coesão da molécula da água. E é isso que vai permitir, que vai fazer com que ela seja responsável por várias propriedades, como a tensão superficial, a adesão, a capilaridade. Agora, nas condições usuais, essas pontes elas se rompem e a água se mantém no estado líquido. Mesmo sendo a substância mais abundante nos seres vivos, o teor de água de cada organismo varia de acordo com a espécie. No corpo humano, por exemplo, ele representa a quantidade de água que nós temos é de aproximadamente 65% da nossa massa formada por água. Na água viva, essa quantidade já ultrapassa os 98%. Porém, em um mesmo organismo, esse teor varia conforme o tecido que eu estou falando. Então, de um tecido para o outro, existe diferença na quantidade de água nele. De um órgão para o outro, também existe essa diferença. E essa diferença ela vai acontecer de acordo com a taxa metabólica daquele tecido ou daquela célula. Taxa metabólica nada mais é do que o grau de atividade que aquela célula possui. Observe bem essa tela que eu coloquei para vocês. Cada ser vivo ele vai possuir uma quantidade de água nas suas células. Então, se você pega, por exemplo, o cachorro aqui, 65%. Você pega um peixe, mais de 60%. Então, observem que frutas, vegetais, animais, as sementes também possuem água na sua composição. Tá? E, reforçando, a quantidade dessa água varia conforme a espécie que nós estamos tratando. Nessa segunda tela, fica visível que a água também difere no mesmo organismo dos órgãos que a gente está falando. Então, se eu pego um cérebro, por exemplo, olha lá, 76% de água. E se eu pego o coração, isso no mesmo corpo, numa mesma pessoa,
tem 76 também, mas os pulmões já tem 90 e alguma coisa, tá? Até os ossos, que parecem, não entra aqui nessa lista, mas até os ossos possuem água na sua composição. Já que é um quadro geral sobre a importância da água aí no nosso corpo, nas células. Então, olha só. Resumindo aqui para vocês, né? É a substância de maior quantidade encontrada, né? E a quantidade varia conforme a espécie, o tecido, a idade e o metabolismo. Percebam aqui no fator idade que quanto maior a idade, menor a quantidade de água. E já no metabolismo, quanto maior o metabolismo, maior é a produção de água. Quanto mais acelerado é o seu metabolismo, mais água aí vai ter de ser produzido no seu corpo. Percebam as setinhas, tá? Na idade, ó. Setinha da idade para cima, setinha para baixo a quantidade de água. Então, idade eleva-se, quantidade de água diminui. Metabolismo, as duas setinhas para cima. Quanto mais metabolismo, mais produção de água. Aqui eu tenho as principais funções da água. Então, percebemos que ela é o solvente universal, né? Então, ela dissolve os íons minerais. É através dela que ocorrem as reações químicas. Elas também vão fazer os transportes, né, de substâncias pelo seu corpo, sangue, urina, suor, a linfa. E ela também é o regulador térmico. Tá? Eu vou destrinchar cada pontinho desses para vocês. Dentre as funções que foram citadas anteriormente, na imagem anterior, a gente pode elencar algumas delas, né? Pode destrinchar melhor para vocês algumas delas. Por exemplo, né? A função de solvente que a água tem. Ao separar partículas como íons e moléculas, permite-se que se movimentem mais água e assim facilita a ocorrência das reações químicas. Por quê? Porque possibilita o aumento do choque entre as moléculas, entre as partículas em si, né? Por exemplo, o sal de cozinha. Ele dissolve muito rápido e aí ele é chamado de hidrossolúvel. Agora, as moléculas que são consideradas apolares, né, que apresentam uma distribuição regular de carga, já são as lipossolúveis. Um exemplo é a parafina. Uma outra função que a água tem, que é muito importante, ela atua como meio de transportes. Como que se dá isso, né? O fluxo de água dentro de uma célula permite uma eficiente distribuição de substâncias. Se você for imaginar no nosso corpo, o sistema cardiovascular faz isso perfeitamente. Além do sangue ter os seus componentes sólidos, né? Ele também tem a água ali como um dos maiores componentes. E essa água do sangue ajuda a distribuir todos os gases, os minerais, os elementos que nós precisamos para a vida. As plantas também precisam disso. Nos seus vasos condutores, né, através da tensão e coesão, essa água consegue distribuir os seus minerais aí, o produto da fotossíntese, né? Então a água ela transporta as substâncias que vão fornecer a vida em todos os organismos. As enzimas, né? Para quem não lembra, enzima é aquela substância que aumenta a velocidade de uma reação química. Enzima só atua no meio aquoso. Um exemplo, né? Vamos pegar a sacarose. Sacarose é aquele açúcar, está presente no açúcar. Quando você consome aquele açúcar, que ele cai no teu intestino, ele não consegue ser absorvido instantaneamente. Para ele ser absorvido, ele vai precisar de uma enzima que vai quebrar essa sacarose em duas moléculas menores, né? A glicose e a frutose. Para essa quebra que essa enzima vai fazer, vai ter um desprendimento bastante de água pela célula. Uma função também que a gente não pode deixar de falar aqui é o controle térmico do corpo, né? O suor, por exemplo, ajuda nessa regulação da temperatura do nosso corpo. Quando o sangue está circulando muito rápido e aí o seu corpo fica quente, uma das primeiras reações que ele vai fazer é suar. E essa transpiração vai fazer com que se resfrie a tua pele e automaticamente vai voltando a temperatura normal do corpo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham compreendido a importância da água, espero que vocês tenham entendido muitas das coisas que eu falei aqui.
Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai falar sobre sais minerais. Até lá, galera!